topo do iceberg começa com coisas e curiosidades mais conhecidas pelos fãs, e conforme a gente vai descendo, as coisas vão ficando cada vez mais desconhecidas e obscuras, até a gente chegar no fundo de tudo, que a gente vai falar sobre coisas completamente bizarras. O Heath Ledger foi com certeza um dos atores mais talentosos dos anos 2000. Só que o seu nome ficou muito marcado na história do cinema, principalmente pela sua atuação como Coringa em Batman Cavaleiro das Trevas, de 2008. A atuação dele foi tão aclamada pelo público e pela crítica que se tornou uma das mais icônicas da história do cinema. E para interpretar o Coringa, o Heath Ledger mergulhou completamente no personagem. Ele se isolou em um quarto de hotel por 3 semanas, escrevendo em um diário como se fosse um vilão da vida real. E nesse meio tempo ele experimentou várias vozes e risadas até encontrar o tom perfeito para o personagem. Depois da sua morte, muitos rumores surgiram de que o papel teria afetado sua saúde mental. O Heath já tinha um histórico de insônia e tomava muitos medicamentos para conseguir dormir. Mesmo sendo meio que um mito que o papel tenha enlouquecido o Heath Ledger, é um fato total que ele levou a atuação ao extremo. Cavaleiro das Trevas revolucionou os filmes de super-heróis, e grande parte do sucesso se deve com certeza para a atuação do Heath Ledger. O Coringa dele foi tão icônico que ele recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante de 2009. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. E até hoje, a interpretação do Ledger é considerada a melhor versão do Coringa e uma das melhores atuações da história. O seu legado ele com certeza continua vivo e inspirando novas gerações de atores e cineastas. Uma das histórias mais bizarras e conhecidas dos bastidores do cinema de super-heróis envolve o Henry Cavill e o seu bigode. O que era para ser um pequeno detalhe virou um dos maiores problemas de efeitos visuais da história da DC no cinema. Depois das filmagens principais de Liga da Justiça, a Warner decidiu fazer várias refilmagens sob a direção do Joss Whedon, que assumiu o projeto depois da saída do Zack Snyder. Só que nesse meio tempo, o Henry Cavill já estava trabalhando em Missão Impossível, de 2018. O seu contrato com a Paramount exigia que ele mantivesse um bigode real para o papel. E quando a Warner pediu para ele raspar para as refilmagens da Liga da Justiça, a Paramount simplesmente recusou, porque isso ia afetar a continuação do filme de Missão Impossível. E sem nenhuma outra escolha, a Warner decidiu tirar digitalmente o bigode do Cavill nas cenas adicionais de Liga da Justiça. E o resultado disso foi um dos piores efeitos visuais já vistos em um blockbuster. E o momento que isso fica mais evidente é na cena inicial do filme, onde ele aparece em um vídeo gravado pelas crianças. E o caso desse bigode do Henry Cavill é um dos exemplos mais emblemáticos de como decisões de bastidores podem afetar sim negativamente um filme. E até hoje é lembrado como um dos maiores erros de CGI da história do cinema de super-heróis. Quando Ben Affleck foi anunciado como Batman em Batman vs Superman, muita gente ficou pessimista, mas a sua atuação conquistou uma parte do público. O Batman do Ben Affleck se tornou, com certeza, um dos mais icônicos do cinema. Isso levou a Warner a anunciar um filme solo dele, que seria dirigido, escrito e atuado pelo mesmo Ben Affleck. Mas o que deu errado? Por que esse filme nunca existiu? O Ben Affleck ele começou a desenvolver esse filme ainda em 2016. O filme ia se passar no universo do DCU e teria uma abordagem mais sombria e investigativa. O vilão ia ser o Exterminador, que chegou a aparecer na cena pós-créditos de Liga da Justiça de 2017. A história ia mostrar o Bruce Wayne enfrentando uma conspiração dentro do Asilo Arkham, colocando somente habilidades à prova contra vilões clássicos do herói. E mesmo com todo o hype dos fãs, o filme ele começou a enfrentar muitas dificuldades, como por exemplo o fracasso do filme da Liga da Justiça, problemas pessoais do Ben Affleck e várias interferências do estúdio. Tudo isso levou o Ben Affleck a desistir da direção em 2017. E nisso o Matt Reeves foi contratado para reescrever e comandar o filme. Pouco tempo depois, o Ben Affleck ele anunciou a sua saída definitiva do papel e o projeto foi reformulado completamente. E o resultado disso foi um dos melhores filmes de 2022, protagonizado pelo Robert Pattinson. Quando Jared Leto foi escalado como Coringa em Esquadrão Suicida, ele decidiu mergulhar de cabeça no papel, igual o Heath Ledger. O Jared Leto levou isso num nível muito maior, só que tem um porém maior ainda. Durante as filmagens, o Jared enviou vários presentes para os atores do filme. E isso parece fofinho, só que não. Entre as coisas mais bizarras, tinha um rato vivo para Margot Robbie,
uma caixa com balas de revólver para Will Smith, uma carcaça de porco morta para o elenco inteiro e camisinhas usadas para os atores. No início todo mundo achou que tudo fazia parte do processo de imersão do Jared Leto no personagem, só que depois alguns membros começaram a se incomodar muito. A Viola Davis, que faz a Amanda Waller nesse filme, chegou a falar que ficou muito desconfortável com o comportamento dele. O Will Smith disse que nunca falou com o Jared Leto, só com o Coringa. E com o tempo, a história dos presentes começou a ser questionada, e o próprio Jared deu declarações bem polêmicas. Em uma entrevista ele disse que muita coisa foi exagerada, e que algumas histórias não passavam de lendas. Só que todos os outros membros do elenco confirmaram que ele realmente enviou aqueles presentes malucos. E mesmo com todo esforço, o Coringa do Jared Leto teve pouquíssimo tempo de tela em Esquadrão Suicida. E a sua atuação não agradou ninguém não, ninguém gosta desse cara. Ele ficou marcado mais pelas histórias dos bastidores do que pelo próprio filme. Depois do sucesso estrondoso de Mulher Maravilha, a expectativa para Mulher Maravilha em 1984 era enorme. O primeiro filme arrecadou mais de 800 milhões de dólares e foi um dos filmes mais aclamados da DC. Só que quando essa continuação chegou, o impacto foi bem diferente. Críticas mistas, bilheteria fraca e um forte debate sobre a qualidade do filme. Mas o que deu errado? O filme com certeza sofreu com a pandemia de 2020. E com os cinemas fechados, Mulher Maravilha 2 foi diretamente lançado para HBO Max. Isso prejudicou bastante a bilheteria, porque muitos preferiam assistir em casa do que ir no cinema. Mas mesmo assim, alguns filmes lançados na pandemia conseguiram ter uma boa bilheteria, como Godzilla vs Kong e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o que mostra que o problema não foi só a pandemia. Enquanto o primeiro Mulher Maravilha tinha um estilo mais sério, a continuação teve um tom mais leve e cartunesco, e isso foi hateado pelos fãs, que queriam um segundo filme com a mesma pegada do primeiro, só que isso não aconteceu. E no fim, Mulher Maravilha 1974 teve vários problemas que foram além da pandemia, com um tom infantil, furos de roteiro, vilões mal aproveitados e cenas de ação fracas, que fizeram o público perder bastante interesse na franquia. O primeiro filme mostrou que a Diana tem potencial, mas a sequência mostrou que uma abordagem errada pode comprometer uma das maiores ícones da DC. O Nicolas Cage é um grande fã de quadrinhos e ao longo dos anos teve várias conexões com a DC Comics, algumas concretizadas e outras frustradas. A sua história com a editora envolve tanto um papel lendário que nunca aconteceu, quanto uma participação inusitada no cinema. Nos anos 90, a Warner planejava um filme chamado Superman Lives, dirigido pelo Tim Burton e protagonizado pelo Nicolas Cage como Homem de Aço. O projeto seria baseado em um roteiro de Kevin Smith e traria um Superman mais sombrio. O filme passou anos em desenvolvimento, só que foi cancelado antes mesmo de ser gravado. Algumas imagens do Nicolas Cage com o traje do Superman foram vazadas na época, e virando esse um dos filmes não feitos mais famosos da história. E depois desse fracasso, o Nicolas Cage ele acabou interpretando outros heróis, só que dessa vez na empresa rival, a Marvel. Ele deu vida ao Johnny Blaze em Motoqueiro Fantasma 1 e 2. E mesmo com o carisma do ator, os filmes eles não foram muito bem recebidos. E hoje em dia são lembrados mais como curiosidade do que como grandes adaptações. Mesmo sem estrelar um filme de Superman, o Nicolas Cage finalmente conseguiu interpretar o Homem de Aço, só que foi de uma forma bem diferente. Ele dublou o Superman no filme animado dos Jovens Titãs de 2018. E foi uma clara homenagem irônica pro ator, que passou décadas sendo associado ao personagem. Além disso, ele teve uma aparição bem rápida como Superman em The Flash. Em uma cena do multiverso, a gente vê uma versão do herói lutando com uma aranha gigante, sendo uma referência clara a um dos conceitos mais bizarros de Superman Lives. Mas mesmo sem nunca ter estrelado de fato um grande filme da DC, a sua conexão com o Superman e o universo dos quadrinhos continua sendo uma das mais icônicas de Hollywood. Agora a gente vai sair do topo do iceberg e vai entrar basicamente no meio dele. E aqui pode começar a aparecer uma coisa ou outra que você talvez não conheça. Christian Bale ficou eternizado no cinema pela sua interpretação do Batman na trilogia do Nolan. Só que a sua história com a DC tem muitas curiosidades interessantes, desde sua dedicação para o papel até recusar em voltar como Batman. O Bale ele é conhecido pelas suas transformações bizarras do seu físico de um filme para o outro. E não foi diferente com Batman.
Antes de Batman Begins, ele tinha emagrecido para o filme O Operário, chegando a pesar só 55 quilos. Em poucos meses ele precisou ganhar quase 50 quilos de massa muscular para interpretar o Bruce Wayne. A voz rouca e intimidadora que o Bale usou como Batman se tornou muito marcante. Where were the other drugs going? I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me! Só que na época virou muito um alvo de críticas. O próprio ator revelou que no primeiro teste ele fez a voz espontaneamente para parecer mais ameaçador. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. E depois do sucesso de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, a Warner queria trazer o Bale de volta para o universo compartilhado da DC. Só que tem um porém. Ele recusou a proposta, dizendo que a história do Batman com Nolan já estava completa, e ele não queria estender o papel só para ganhar dinheiro. Isso fez que a DC escolhesse o Ben Affleck como o novo Batman, para o filme Batman vs Superman. E antes de virar o Batman, o Christian Bale quase interpretou o Robin. Nos anos 90 ele fez testes para ser o Dick Grayson em Batman Eternamente. E não ironicamente, o Bale sempre foi contra a ideia de ter um Robin na trilogia do Nolan. E com a onda de filmes de multiverso, muitos rumores surgiram dizendo que ele poderia aparecer como o Batman no filme do Flash. Só que o Christian Bale, ele disse que só voltaria se o Christopher Nolan tivesse envolvido. Enfim, o maior gado do Nolan. No geral, o Bale ajudou muito a redefinir o Batman no cinema, trazendo uma versão mais sombria e realista. O seu compromisso com o personagem e ele recusando em voltar só por dinheiro mostra o quanto ele respeita esse personagem tão querido pela gente. Tom Cruise nunca interpretou um herói da DC no cinema, mas ele já esteve envolvido em vários rumores e negociações para papéis icônicos. Ele poderia ter feito parte desse universo muito antes do sucesso de Top Gun, mas ele recusou algumas propostas por diferentes motivos. Lá para os meados de 2010, antes do Lanterna Verde ser estrelado pelo Ryan Reynolds, a Warner considerou o Tom Cruise para interpretar o Hal Jordan. O estúdio queria um ator de peso para dar mais credibilidade para o filme, só que o Tom recusou o papel. E foi uma decisão certeira, até porque o filme foi um fracasso de bilheteria e crítica. Anos depois, em 2023, novos rumores apareceram, dizendo que ele poderia interpretar o Thomas Wayne, uma versão alternativa do Batman no filme do Flash. Só que isso nunca aconteceu e o papel acabou não sendo incluído no filme. E voltando no tempo, indo para os anos 90, quando a Warner queria fazer um novo filme do Superman, o Tom Cruise chegou a ser cotado para o papel. Só que ele recusou, porque ele não estava interessado no personagem e ele já estava focado em outros projetos, como Missão Impossível. Tom Cruise nunca esteve oficialmente no universo da DC, mas o seu nome ele sempre surge quando a gente fala de possíveis grandes atores para interpretar os heróis. Seja o Batman, Superman ou até o Lanterna Verde. Ele é sempre lembrado pelo público e pelo estúdio como uma opção para papéis importantes. Mas quem sabe no futuro ele não vai surpreender a gente e finalmente entra para o universo dos heróis. E aqui eu vou pegar um pouco mais pesado. Descendo mais um pouco no nosso iceberg, a gente chega finalmente nele. O Ezra Miller, que interpretou Flash nos filmes da DC, acabou se tornando um dos nomes mais polêmicos dos Estados Unidos. Entre 2020 e 2022, ele se envolveu em uma série de escândalos que muitos deles graves que colocaram a sua carreira e o futuro do personagem em um risco muito alto. Um dos principais sinais de que alguma coisa estava errada foi quando ele foi filmado enforcando uma fã na saída de um bar na Islândia. Whoa, bro. Esse vídeo ele viralizou pra cacete, mas a Warner ela não comentou absolutamente nada sobre isso. Só que mesmo assim, isso já gerou uma desconfiança enorme em cima do ator. Até porque o maluco ele enforcou uma fã. Imagina se não fosse uma fã, o maluco ia ter matado a garota. Uma das outras coisas que ele fez nesse meio tempo foi ser preso 2 vezes no Havaí. A primeira por acesso impróprio em bar de karaokê, onde ele gritou com clientes, tirou o microfone de uma mulher e avançou em outro cliente. A segunda prisão aconteceu por agressão. E ele também foi acusado de ter começado uma relação com uma menina que era menor de idade. Alegaram que ele deu drogas, álcool e criou uma relação de controle psicológico e manipulação emocional. E mesmo com toda essa algazarra, o cara não foi demitido imediatamente. Muito pelo contrário dos outros atores da DC, como o Ray Fisher e o Henry Cavill, que foram cortados sem nenhuma polêmica, principalmente desse nível.
Em resumo, Ezra Miller passou de uma promessa como Flash para um dos casos mais bizarros e controversos de Hollywood. Seu comportamento afetou muito a imagem do seu personagem, que fez a galera repensar em ver o filme do Flash ou não. E agora a gente chegou no fundo do iceberg. Essa é uma das histórias mais pesadas e ao mesmo tempo uma das mais ignoradas pelo público geral, dentro do universo cinematográfico do DC. Um caso real de abuso de poder, silenciamento e racismo por trás das câmeras. Um episódio sombrio que se encaixa perfeitamente na camada mais profunda do iceberg do DC nos cinemas. Em 2020, o Ray Fisher, o ator que interpretou Cyborg no filme da Liga da Justiça, fez uma denúncia pública que chocou o mundo nerd. Ele acusou o diretor Joss Whedon de comportamento abusivo, agressivo e desrespeitoso nos bastidores das gravações do filme. Mas a verdade vai muito além de um mau entendimento criativo. O Fisher revelou que durante as refilmagens impostas pela Warner, depois da série do Zack Snyder, o Joss teria criado um ambiente hostil, onde o ator era constantemente diminuído, desrespeitado e, nas palavras dele, tratado com desprezo cruel, profissional e pessoal. Isso não aconteceu só com ele. Segundo Fisher, quando ele tentou conversar sobre o comportamento do diretor com os produtores, ele foi simplesmente silenciado. O pior de tudo é que ele afirmou que houve racismo por trás das mudanças no roteiro e na forma como seu personagem foi tratado. Ray Fisher percebeu que tinha uma coisa muito errada e acabou decidindo falar. Quando ele fez isso, ele colocou a própria carreira em risco e, por muito tempo, ninguém se posicionou. Essa história representa uma grande ferida no universo da DC. E por isso, essa denúncia fica na última camada do iceberg, o fundo, o mais sombrio, onde quase ninguém teve coragem de olhar com atenção. E assim, a gente chega no fim do iceberg da DC. Histórias que vão de curiosidades leves até os bastidores mais sombrios do cinema. Mas enquanto a DC tenta levantar, tem uma outra gigante do entretenimento que está começando a afundar. E o motivo pode ser parecido, mas você só vai descobrir se você clicar nesse vídeo que está aparecendo no meio da tela. Lá eu explico tudo o que está por trás desse futuro fracasso.